Estamos de volta com a deputada federal Manuela Dávila. Manuela, nossa conversa no bloco anterior falava sobre a reforma política e sobre um ponto que você trouxe que considero muito importante, que é o financiamento das campanhas através de verbas públicas. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, para que as pessoas que estão em casa entendam, né, como é que seria dessa forma, que as empresas não estariam mais aportando dinheiro que só poderíamos ter recebendo através do dinheiro que é repartido no sistema público. Conte um pouco para os nossos telespectadores, por favor. Então, Gustavo, na realidade eu vejo muitos pontos positivos nisso, né? Primeiro, nós já temos hoje o dinheiro público financiando grande parte das campanhas através dos mecanismos de corrupção. Porque as pessoas omitem isso, mas grande parte dos escândalos de corrupção são escândalos de dinheiro público indo para campanhas eleitorais. Né? É isso o maior problema da corrupção no nosso país. Então, em primeiro lugar, já existem milhões de reais sendo desviados. O financiamento público, ele criaria condições equivalentes entre os partidos, né? E a gente poderia dar é um termo feio, mas uma rebaixada no nível da campanha eleitoral. Por quê? Porque cada ano que passa, as pessoas incrementam mais. Então, um ano eu coloco um balão que brilha. No outro ano, todos os candidatos vão ter o balão que brilha e eu vou ter que ter um balão que brilha e que solta estrelinha, né, para chamar. Então, isso vai gerando uma demanda de dinheiro, né, sem fim. Com o financiamento público, com todos recebendo uma quantidade semelhante, porque aí tem formas de divisão, de acordo com o número de deputados, de acordo com o número de votos, tamanho de partidos, mas seria equivalente, é mais fácil fiscalizar. Porque se eu sei que todos recebem, por exemplo, R$200, eu sei que não dá para parcelar uma casa com R$200. Todo mundo, é fácil visualizar o que é possível fazer com aquele dinheiro. Alguns dizem, e eu vou concluir dizendo isso não combate a corrupção. Combate muito, é evidente que não acaba com a corrupção, como as tipificações penais não acabam com os crimes. Né? Não existe, é crime roubar. Bom, evidentemente que existe roubo, né? Mas já se não existisse a lei que proíbe que fosse crime roubo, todo mundo roubaria. Agora, deixa eu trazer uma opinião que, nenhuma oportunidade discutindo sobre o tema, na verdade ele é até um pouco mais extenso, na questão da reforma política, se debatia manter o nosso atual sistema presidencialista ou se partir para um parlamentarista, uma pessoa trouxe para o expositor uma pergunta interessante. Bom, se o dinheiro é público, ou seja, nós que vamos pagar, aí vem uma segunda pergunta, Manuela, que eu acho que ela não quer calar. Será que o povo brasileiro está disposto a ceder parte da verba que se utiliza em educação, em saúde, em segurança, que já é tão debilitada no Brasil, para que as campanhas sejam efetuadas? Mas é que eles já fazem isso. Eles fazem isso além dos episódios de corrupção, que é o dinheiro do povo indo para campanhas sem autorização, né? Ou seja, alguns roubam e vai para todos, eles fazem isso a partir do fundo partidário. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar? Primeiro, a gente não está debatendo campanha no mesmo padrão que a gente tem hoje. Né? A gente está debatendo campanhas mais pobres. Né? Eu acho que a política não é feita de marketing, ela não pode ser feita de parafernália, ela tem que ser feita de conteúdo. De ideias. Né? De ideias. Né? Então, na realidade, eu acho que a gente tem que, quando se perguntar, o povo tem disposição? Não, o povo não tem disposição de pagar, eu não tenho a menor dúvida, essas campanhas milionárias que a gente vê na rua. Mas a gente falar, o povo tem disposição de continuar dando fundo partidário como dá, né, com um pouco mais de recursos, que significaria uma diminuição dos recursos do que é deslocado com a corrupção no Brasil, para as campanhas serem mais sinceras, né, ser mais fácil fiscalizar e eleger melhores políticos, eu não tenho a menor dúvida que o povo toparia. É por isso que a gente traz quem entende muito para falar sobre o assunto. Uma questão importante também que a gente sempre escuta e a sociedade demandar, Manuela, é essa questão também do acomodamento dos partidos. Se reclama muito o tamanho do Estado brasileiro. Né? Uns são mais minimalistas, outros preferem um Estado maior, mais inchado. Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil tem que ter o tamanho do Estado certo, o tamanho do Estado eficiente. Eu acho que nós temos realmente um absurdo de cargos de confiança, um absurdo de acomodações para atender às demandas dos partidos. Por outro lado, nós temos defasagem. Muitas pessoas dizem, não, nós somos contra que se contratem novos funcionários públicos. Bom, gente, mas se o país cresce, precisa de mais professor na universidade. Dobrou as vagas nas universidades federais. federais. Policial rodoviário, que é um problema terrível. E se as nossas fronteiras estão extremamente debilitadas e enfraquecidas, nós precisamos mais contratar nessas áreas.
O problema talvez é que esse desencaixe não esteja bem ajustado. Então, como é que se acomoda essa questão dos partidos, Manuela, e que a sociedade possa entender, as pessoas que nos assistem, como é que são essas composições? Por que se tem que acomodar os partidos para se governar? São várias perguntas que se faz, né, Gustavo? A primeira delas, que eu acho mais interessante a gente discutir, é o tema de como se compõe um governo, como é que é feita a gestão. Eu não acho que o problema seja o número de partidos. Alguns dizem assim, tem que diminuir o número de partidos. Aí, a diminuição do número dos partidos começa pelos pequenos, mas os problemas que eu vi de corrupção até hoje era com os grandes, não era com os pequenos, né? Então, acho que tem que ter um pouco de foco. O problema não é número, os Estados Unidos tem 2, tem países da Europa que tem vários, né? Tem países... O Brasil é um país plural, é um país que tem essa característica da diversidade e isso tem trazido resultados positivos para o nosso país, ao contrário de países muito segregados, como os europeus, que têm muito prejuízos na atualidade. E os próprios americanos. Então, primeiro isso. 2, eu não acho que o problema do Brasil sejam os políticos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Estado como espaço de administração, ele tem bons políticos, bons técnicos e maus técnicos. Eu sempre uso o exemplo da Receita Federal. Todas as vezes que a Receita vazou dados, não foi nenhum político, foram técnicos. Eram funcionários da Receita que vazaram. Já podemos presumir que eram maus técnicos. Maus técnicos, né? Então, o que é preciso, na minha opinião? É preciso ter um modelo de gestão eficiente, né? E a partir desse modelo de gestão, ter técnicos e ter políticos técnicos. A Dilma, por exemplo, é uma política técnica, né? É da política, mas é qualificada. Nós temos outros assim, que se encaixem nas demandas do Estado. Qual é o tamanho desse Estado? Nem maior e nem menor que as necessidades. A gente precisa de professor universitário, precisa muito mais do que tem. A gente precisa de professor no Estado, muito mais do que tem. Precisa de brigadiano aqui no Estado, mais do que tem. O que não precisa? Não precisa de gente sem fazer nada. Por isso que a gestão é o fundamental. Porque com um modelo de gestão avançado, alguns modelos modernos, como nós temos hoje implementados em Pernambuco, por exemplo, com o Eduardo Campos, o governador Eduardo Campos, tu tens como fiscalizar e tu tens como propiciar não só ao governante, mas ao povo que fiscalize isso, né? A minha escola, quantos profissionais tem? O hospital, quantos profissionais tem? Com relação à negociação dos partidos, eu acho que a negociação é feita de maneira absolutamente rebaixada hoje, né? Por quê? Porque o nosso sistema político faz com que o poder legislativo e o executivo tenham esse tipo de relação. Por quê? Porque se eu preciso de milhares de votos e milhares de reais para me eleger, eu preciso que os meus cabos eleitorais tenham perspectiva, porque de uma maneira ou de outra eles contribuem. Então, que eu digo, quando eu digo eu, não sou eu, porque eu nem tenho nenhuma indicação, eu digo os políticos tradicionais, né? Então, o que acontece? Os políticos usam esses espaços, né, para colocar os seus, literalmente os seus, muitas vezes os seus familiares, inclusive, né, para enfrentar uma eleição. Então, também faz parte do nosso sistema eleitoral torto. Eu acho isso repugnante, né? Acho que a gente tem que ter um modelo com políticos e com técnicos eficientes. Essa palavra gestão é a palavra mágica, né? O ideal é como é que se constrói a fórmula agora de equilíbrio entre a gestão e a administração da governabilidade. Porque, que nem você disse, eu preciso de milhares de votos, milhares de reais para uma eleição, e para os cabos, porque depois precisa ter apoio para se governar. Essa relação do legislativo e do executivo é complicada. Mas eu estou convencida de algumas coisas com relação a isso, Gustavo. Assim, observando, eu me dediquei muito a estudar e evidentemente que eu estudo como política, né? Não posso estudar como alguém que está olhando de maneira despretensiosa isso, inclusive porque eu tenho pretensões de disputar um cargo majoritário. Primeiro, o povo elege e reelege quem é bom governante, ou seja, quem é eficiente. E a gestão dá eficiência ao governo. Portanto, todos os políticos querem estar próximos de políticos que estão no cargo majoritário, do governador, do prefeito, que tem popularidade. E o que confere popularidade é eficiência. Então, a gestão não é contraditória com os votos. Segundo, eu me convenci que a ausência de gestão, ela não é só incompetência. Ela é fruto da incompetência, mas ela é fruto, sobretudo, dos esquemas de corrupção que existem, porque a burocracia, no sentido que o povo usa, né? não no sentido filosófico, mas essa burocracia, a dificultação dos processos dentro da máquina, abrem as brechas para a corrupção e para o financiamento de campanha. Vou te usar um exemplo abstrato.
absolutamente abstrato. Eu sou secretário de obras de um município, ou de obras, ou de qualquer coisa, tá? Para não acharem que eu estou falando de alguém. Eu sou secretário de qualquer coisa. Isso sempre é sempre muito perigoso. É porque eu quero usar um exemplo absolutamente hipotético, juro, despretensioso mesmo. Se eu sou secretário de obras, como é que eu me valorizo perante um empresário? Dificultando a autorização da obra dele para ele saber quem eu sou. Agora, se o trâmite for ágil, porque a gestão é eficiente, evidentemente que o empresário vai saber quem é o fulano, o ciclano e vai contribuir para a campanha. Vai valorizar muito mais. Mas tu entende que é o inverso? Como é que é? A dificultação. A prática é o inverso de teoria. Seja para contribuir com a campanha legalmente ou ilegalmente, para exigirem o suborno que agiliza os processos, e a gente sabe que isso é uma realidade em vários lugares, né? Manuela, assim, conversa sensacional. Estamos encaminhando, infelizmente, para o final do nosso programa. Certamente. Tem que ser maior o programa. Não, além de ser maior, eu gostaria que você viesse em outras oportunidades. Pode me chamar aqui. que eu venho. Tenho certeza que você vai ter muito para contar ainda como futura candidata a prefeito de Porto Alegre, assim que se abrirem todas as questões burocráticas. Mas eu queria que você desse uma mensagem sua, deixasse para aqueles que nos assistem aqui um pouco o que você espera do nosso Brasil aqui para frente. Eu sempre penso, quando eu viajo, quando eu saio, né, ou de Porto Alegre, ou mesmo do estado ou do país, eu sempre penso que o que faz um lugar são as pessoas, né? A gente pode ir para um lugar maravilhoso, alguns países da Europa, por exemplo, maravilhosos, com uma história maravilhosa, mas que tem preconceito com os latinos ou com as mulheres, né? E a gente não se sente bem nesse lugar. Então, para mim, eu espero que o Brasil consiga garantir que seu povo continue bom. Eu acho o povo do nosso país... O que faz o Brasil ter toda a perspectiva que tem, econômica e social, para mim, é o povo brasileiro, né? A gente tem um povo generoso, um povo não preconceituoso, um povo que convive com a diferença, e eu acho que é isso que vai fazer a gente enfrentar esse século novo com mais alegria. Ótimo, Manuela, muito obrigado pela sua participação aqui. Continue sendo essa pessoa tão simpática, Obrigada. Tão carismática, que traz tanto entusiasmo para a nossa política ainda, que sim tem solução. A resposta está nos políticos, mas principalmente nas pessoas que votam neles. Bom, queria agradecer a audiência de todos vocês, desejar ótima semana e que fiquem atentos aos próximos programas. Programa Interação que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas e reprise aos sábados, ao 12h30. Até nosso próximo programa.